Estou chegando com uma boa notícia. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5, verso 4, Ministério Pão Vivo. Mais um bocado de lições. Venha para aprendermos juntos no livro de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, verso 20 e 21. Nesse texto, parece até estranho como que Pedro colocou no mesmo texto duas coisas que parecem contrastantes. Ao mesmo tempo que ele fala de um acontecimento dramático, ou seja, a primeira vez que Deus reagiu para punir, para tratar os homens por causa da intensidade do seu pecado. No mesmo texto, ele fala em batismo. É claro que o meio usado por Deus para a punição dos homens na época, o dilúvio, fala de águas. E então, batismo, você sabia que batismo bíblico está sempre relacionado com água. Lembremos, naquele diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Note, o próprio Jesus relacionando aí salvação com água. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Depois, quando a gente lê João capítulo 3, 23, fala que João Batista, aquele mesmo que batizava no Jordão, que aliás batizou o próprio Senhor Jesus, diz no relato de João 3, 5, que João batizava também em Enom, perto de Salim. Sabem por que ele batizava ali? Diz o texto, porque havia muitas águas. Por que esta explicativa? Havia ali muitas águas, nos mostrando que, para quem quer entender, visto que o batismo, a palavra batismo, quer dizer imersão ou mergulho, que tem o simbolismo bíblico de sepultamento e também de ressurreição. Então, gotinhas na cabeça ou gotinhas d'água na fronte pode simbolizar tudo, menos o batismo bíblico. Eu repito, João 3:23. João batizava também em Enom, porque
havia ali muitas águas. Lembremos também quando Filipe vinha naquela viagem, ele que pegou, vamos chamar de carona, no carro do eunuco, que era um homem da alta nobreza, e ele, cumprindo o mandato de Deus, vinha falando das Escrituras com o eunuco. E a viagem prosseguiu até que, naquele percurso, eles passaram em um lugar em que havia águas, em que havia um rio. E o eunuco, ele não foi Filipe que fez apelo que ele precisava ser batizado. Foi ele mesmo disse para o eunuco, aliás, para Filipe: eis aqui água, que impede que eu seja batizado. Olhe, voltemos a 1 Pedro 3, 21 e 20 e 21. Note que ao mesmo tempo que diz: 8 almas se salvaram através da água, que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo. Note a relação batismo e água. E visto que está se falando em dilúvio, se fala em muitas águas. E então, o eunuco viu água, o coração dele já estava ardendo pela pregação, pelo ensinamento de Filipe das Escrituras, começando das profecias de Isaías, que falavam da vinda, do nascimento, da morte, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eis aqui água, que impede que eu seja batizado. É lícito, se crês, olha a fé, é lícito, isto é, você pode ser batizado, sim, desde que você creia em Jesus, desde que você crer naquilo que eu estou te ensinando. Ele afirmou: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu me lembro agora das famosas profissão de fé, quando alguém ia ser batizado e sentava nos primeiros bancos, e o ministrante, o pastor, submetia aquelas pessoas, eu também fiz isso, submetia aquelas pessoas a um verdadeiro vestibular da fé. Aquelas pessoas eram sabatinadas e elas só poderiam ser batizadas se elas fossem aprovadas naquele vestibular. Que pobreza! Como que a igreja foi desviando das doutrinas apostólicas. Veja a profissão de fé do eunuco. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia! Passou no teste,
passou no vestibular. E logo em seguida, o relato do texto, mostrando que não foi com gotinhas de águas. O texto diz que desceram ambos, Filipe e o eunuco, e o eunuco foi batizado. E o texto relata da alegria sentida pelo batizando, e o celebrante foi embora, também cheio de contentamento, missão cumprida. Aleluia! Você notou como que era tão simples? Mas você notou que as duas coisas estão relacionadas. Batismo e o elemento água. E no vídeo posterior, vamos ver a relação água e sangue na nossa fé. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos encha de paz. Que o Senhor nos ilumine, nos revele a sua palavra. E que nós tenhamos aquela fé que o apóstolo João disse em sua primeira carta, 5:4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! Amém e amém.